noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui, transmitindo a liturgia dessa noite, para que os irmãos em suas casas acompanhem e cultuem a Deus num culto doméstico. Vamos ler a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, que dizem assim: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lance sobre eles todas as suas ansiedades, porque é Ele que cuida de vocês. Estamos vivendo esse tempo estranho e que tem gerado muita ansiedade também nas pessoas, além das questões do dia a dia, mas a palavra de Deus nos promete então que o Senhor cuida de nós, bastando que descansemos nele. Vamos orar suplicando isso ao nosso Deus. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós nos colocamos nas Tuas mãos, queremos, ó Deus, estarmos descansados no Senhor, entregamos a Ti as nossas ansiedades, as nossas angústias e suplicamos também pelo perdão dos nossos pecados. Ó Deus, atende a súplica do Teu povo e sê conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Vamos cantar uma vez. A segunda leitura dessa noite está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 4. Mateus 18, de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus.
Portanto, aqueles que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, dá-nos, ó Pai, que sejamos como crianças segundo a Tua palavra, nesse sentido de pessoas que dependem totalmente do Senhor, que confiam totalmente e que descansam no Senhor. E faz isso conosco, ó Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez.
Amém. Nós seguimos a leitura dos nossos símbolos de fé e hoje lemos a quinta pergunta do Catecismo Maior de Westminster, que diz: que é o que as Escrituras principalmente ensinam? E a resposta é: elas ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Ou seja, a sua bendita santa palavra nos revela quem Ele é, nos revela quem somos e nos revela também o que devemos fazer para andarmos com o nosso Senhor. Pois bem, hoje estamos no Salmo 131. Salmo 131, mais um cântico de peregrinação. Eu leio aqui na versão Nova Almeida atualizada, que diz assim: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, nós estamos diante da Tua santa palavra. Ó Deus, a Tua palavra que é poderosa para salvar, regenerar, para instruir, corrigir, admoestar. Ó Senhor, que a Tua bondosa graça e misericórdia seja sobre nós, o Teu povo, que o Teu Santo Espírito fale conosco, aplique também essa palavra ao nosso viver. Nós oramos confiados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pois bem, mais um salmo de romagem, ou então um salmo de peregrinação, ou também chamado um cântico dos degraus. Esse cântico, ou esses cânticos, animavam os peregrinos na jornada rumo a Jerusalém. Curioso que hoje na escola bíblica, o reverendo Adelso nos lembrou que os peregrinos iam sendo restaurados na caminhada, ano após ano. E que ao final, então, desta exposição, os peregrinos do Senhor sejam animados a continuar rumo a Jerusalém celestial e sejam restaurados e edificados para a glória de Deus. O autor desse salmo é Davi, o principal rei de Israel. O contexto nós não sabemos precisamente. Talvez ele tenha escrito antes de se tornar rei no lugar de Saul, ou talvez uma lembrança de alguma tentação que o tenha afligido. Nós não sabemos precisamente. Porém, é relevante para nós hoje observarmos que este salmo é uma belíssima declaração de fé. É uma expressão da condição da alma de Davi diante de Deus. E nessa noite, então, nós vamos ver como uma alma descansa no Senhor. Veremos, então, 3 aspectos nesses 3 brevíssimos, porém profundos versículos. Veremos, então, o que é uma alma inquieta, o que é uma alma descansada e também um testemunho confiante a partir desse conhecimento. Em primeiro lugar, versículo 1, o que é uma alma inquieta? Diz assim o texto: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não anda à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Antes de vermos o que é uma alma descansada, nós veremos o seu oposto. É isso que o salmista nos mostra. Uma alma então inquieta se mostra por meio do coração, dos olhos e das suas ações. Veja que curioso. Em primeiro lugar, o salmista diz que ele não tem um coração soberbo, ele não tem um coração orgulhoso. Um coração orgulhoso é aquele que tem um conceito exagerado de si mesmo. Para as crianças entenderem, e eu comentei com as crianças hoje na escola bíblica também, que eu daria dicas para elas para acompanharem o sermão. Então, para as crianças entenderem o que é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que se acha. Sabe o que é uma pessoa que se acha? Né? Que vocês costumam dizer também? Pois é, uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que se acha.
É aquela pessoa que acredita que é a última Coca-Cola gelada do deserto, ou o último pacote, o último biscoito do pacote. Ela se acha. O orgulhoso, ele se basta em si mesmo. Ele não precisa de ninguém. No fundo, ele é um idólatra, sendo que o seu ídolo é ele mesmo. E a palavra de Deus traz alertas contra a soberba, contra o orgulho. Provérbios 11, 2 diz assim: vindo a soberba, virá também a afronta. E Provérbios 29, 23 diz que a soberba do homem o abaterá. O orgulho, meus irmãos, é um perigoso pecado. A soberba, o orgulho, eu diria que é um câncer da alma que pode derrubar, afetar qualquer pessoa. Mas também o salmista, ele fala não só do coração, mas ele fala dos olhos. Uma alma inquieta, ela também é percebida por meio de um olhar altivo, um olhar arrogante. O orgulhoso se mostra pela arrogância. O arrogante despreza os outros. Para as crianças novamente, arrogante é aquela pessoa que é metida, que anda com o nariz empinado, que trata mal os outros, que costuma dizer: quem você pensa que é? Ou então, você sabe com quem está falando? Esse é um arrogante, é uma pessoa que olha o outro de cima para baixo, que se acha melhor que o outro. Você conhece pessoas assim? Que chega com uma postura te olhando de cima para baixo e querendo te pôr sobre os seus pés? Pois é, essa é uma pessoa arrogante. Ela se acha melhor que qualquer um. E infelizmente às vezes isso está até no contexto das igrejas. Gente que acha que é melhor que os irmãos na fé. E mais, tem alguns que acham que outros não são nem irmãos, de tão petulantes que eles são. Mas aí nós vemos também alertas bíblicos sobre isso. Provérbios 30, 13 diz que há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Veja que a Bíblia já falava isso há muitos e muitos anos atrás. Porém, o Senhor, falando a Samuel, em 1 Samuel 16, 7, ele diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê o ser como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O arrogante esquece ou desconhece que Deus conhece o interior dele. Mas ainda mais, o salmista fala de uma alma inquieta que tem uma prática gananciosa, ou dizendo com outras palavras, é uma alma insatisfeita. Veja ainda no versículo 1. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O orgulho também se mostra pela falta de contentamento. O orgulhoso, ele procura obter ganho, lucro, vantagens por meios ilícitos e até por meios lícitos. Às vezes ele está praticando coisas certas, mas com motivações equivocadas. É aquela pessoa que tem um desejo sem moderação, incontrolado, que busca poder, autoridade, riqueza. E nos nossos dias é difícil de reconhecer esse pecado, onde a instrução corporativa, por exemplo, para ser uma pessoa de sucesso, você tem que ter gana, tem que buscar mais continuamente. Você nunca pode estar satisfeito, você nunca pode parar. Essa é a instrução do mundo para os nossos dias. E para as crianças então entenderem o que é uma pessoa insatisfeita, é aquela que nunca está contente, nunca está alegre com o que já tem. Às vezes ganhou um presente e daqui a pouco já esqueceu dele porque quer outro presente. Tem um celular, mas daqui a pouco ele quer outro celular, porque aquele, embora seja muito bom, ele quer mais, ele quer sempre mais. Nada o satisfaz. Dinheiro, bens, filhos, carreira, casamento. Alguns não estão satisfeitos com a igreja e, na verdade, isso mostra que eles não estão satisfeitos com o próprio Cristo. Precisamos lembrar, meus irmãos, que a tristeza é a companheira do descontente, do insatisfeito. Uma alma insatisfeita é uma alma inquieta, que acaba por ser abatida pela ansiedade. Daí tantos ansiosos nos nossos dias.
porque eles estão perdidos em si mesmos e querendo mais, e não há contentamento num coração ansioso. E a Bíblia também nos alerta sobre isso. Paulo, falando então aos Filipenses, um texto belíssimo, ele diz assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, como sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessitado. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja, Paulo nos dava a instrução de que tinha um coração absolutamente contente. Se ele estava na abundância, ele estava contente. Se ele estava na escassez, ele estava contente também. E Paulo também, falando aos Romanos, capítulo 12, 16, ele diz: instrui o povo de Roma da seguinte maneira: tenha o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. João Calvino, certa feita, disse algo mais ou menos assim, vou dizer com as minhas palavras: a razão da existência do rico é o pobre. Ou seja, não devemos almejar simplesmente para ter, acumular, esbanjar. Não, nós devemos ter, até se o Senhor assim quiser, para que abençoemos outras pessoas. Não devemos fazer dessa forma, não devemos buscar coisas grandes demais para nós mesmos, que talvez não saibamos nem administrar. Ou seja, meus irmãos, o orgulho, a arrogância e o descontentamento são estados da alma que se satisfaz apenas com as coisas do mundo e por isso nunca está satisfeito. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 16, diz assim: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ou seja, uma alma que busca a satisfação no mundo é uma alma inquieta. Mas em segundo lugar, uma vez que vimos o que não é uma alma descansada no Senhor, agora veremos versículo 2, que diz assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Um belíssimo texto, uma belíssima analogia. Davi está afirmando, no primeiro versículo ele disse: olha, eu não sou assim. Mas ele está dizendo agora, pelo contrário, a minha alma descansa no Senhor. É claro que a obra de santificação em andamento na vida do povo de Deus é pela graça de Cristo e pela operação do Espírito Santo, sem sombra de dúvida. Porém, há um esforço próprio de cada um em agir em prol de si mesmo para desfrutar do descanso do Senhor. E isso o salmista nos dá a dica. Isso passa pelo domínio próprio, que é um fruto do Espírito, conforme Gálatas 5. O salmista, então, ele está dizendo que ele está em paz com Deus, a sua alma está descansada no Senhor, mas porque ele agiu sobre isso. Ele teve uma ação sobre a própria vida. Veja, ele diz o que? Fiz calar a minha alma. Uma alma inquieta, meus irmãos, ela insiste no pecado. Ela insiste com muitas falas ao coração humano caído. E é por isso que é uma luta. Paulo fala dessa luta em Romanos 7. Mas o salmista também diz que ele fiz sossegar a minha alma. Ele não só calou a alma, mas ele buscou sossego. Ele fez aquietar, serenar, descansar. Uma alma inquieta, ela necessita ser levada para os pastos verdejantes, para junto das águas de descanso, onde há refrigério para a alma. Como disse o próprio Davi, no conhecidíssimo Salmo 23. Um pastor amigo, o reverendo Breno Macedo, disse certa vez que a alma silencia quando ouve a voz de Deus. Essa é a noção que o salmista está dizendo.
ele sufocava o seu ego, o seu eu, a sua própria alma, de tal forma que ela ficava alinhada, ficava adequada à vontade de Deus. E o salmista fala disso, ele diz: pelo contrário, a minha alma não está daquele jeito, ela está satisfeita no Senhor. Ou seja, contentamento. Contentamento é a chave desse salmo. E ele usa um belíssimo exemplo para explicar o estado da sua alma. Ele diz o quê? Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Agora, muitos acabam se equivocando por achar que está falando de um bebezinho de colo que se amamenta. Não é isso. O texto, na sua língua original, e também por conta da cultura, nos ensina que aqui o salmista está falando de uma criança entre 4 a 5 anos. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que é uma criança que busca abrigo, ela já sabe fazer isso pelas suas próprias pernas. Não é uma criança que está esperneando pelo leite materno. Não, é uma criancinha que já conhece as suas necessidades e sabe que pode correr para os braços da mãe, porque ali ela vai encontrar um colo aconchegante, um colo reconfortador. Essa analogia para o descanso ela é fantástica, porque ela nos mostra muito mais do que está aparente. Porque como uma criança descansa no colo da mãe ou no colo do pai? O que está por trás dessa analogia? Veja, ela entende que ela depende totalmente dos pais e que ali ela pode encontrar segurança. Veja, esses 2 detalhes. Em primeiro lugar, a criança ela entende e ela vive, ainda que ela não tenha uma compreensão intelectual sobre isso, mas ela vive tranquilamente em total dependência dos pais e não em independência. Ela sabe que pode recorrer aos braços dos pais em qualquer momento, obviamente de pais que são bons pais, não é? Mas a noção que contraria os dias atuais, que desde cedo martelam nas crianças que elas têm que ser sempre independentes, o salmista está dizendo o contrário. Não, eu sou dependente do Senhor como uma criança é dependente dos pais. E aqui há um prazer da dependência. Isso contraria totalmente os nossos dias, que tem horror a essa palavra depender uns dos outros, não é? Mas o salmista está dizendo: não, eu dependo do Senhor e eu vou tranquilo para o Senhor, porque ali eu acho descanso. Mas também um outro conceito que está por trás é o da segurança, que as crianças têm nos seus pais. Quando eu estava estudando, eu lembrei das minhas 3 filhas, quando cada um na sua fase eram pequenininhas, nessa idade de 4 a 5 anos, e com todas elas eu fiz essa experiência. Claro que não foi um experimento, foi coisas da vida, quando elas tinham seus 4 e 5 anos, e quando a gente ia para a piscina, e aquele momento que você fala, pula, e ela pula da borda para dentro da piscina funda, onde ela fatalmente se afogaria. Mas por que ela não pensa que vai se afogar? Por que ela não pensa? Por que ela não lembra que às vezes ela não sabe nem nadar? Porque ela está confiada que o seu pai que o chamou vai cuidar dela, vai segurar, não vai deixar que nada, nenhum mal aconteça. Eu também lembrei esses dias do exemplo da minha filha mais nova, que teve um pesadelo terrível, e aí ela acorda então de madrugada e vai para os nossos braços. E é curioso, quando eu não sei, eu não quero dizer que é exatamente assim, mas parece que tem um tipo de padrão. Alguns pesadelos ela procura a mãe, mas outros pesadelos, quando é sobre violência, ela vem para os meus braços. E aí ela se aconchega todos nos meus braços e dorme de novo. Por quê? Porque ela tem confiança e sensação de segurança. E o salmista então está dizendo que ele é assim, que a alma dele é assim. Ele corre para os braços do pai e ali ele acha conforto. E uma alma inquieta então é aquela que olha de cima para baixo
enquanto uma alma descansada nos braços do Pai é aquela que olha de baixo para cima. E a gente percebe isso também na Bíblia. O perfeito exemplo de alguém descansando no Senhor, ou descansado no Senhor, é o próprio Deus Filho. Aproveitando que estamos na Páscoa, não é? Em Lucas 23, 46, registra ali as últimas palavras de Jesus. Naquela sexta-feira, ele crucificado na cruz do Calvário, antes de morrer, ele diz o quê? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Um filho descansado nos braços do Deus Pai faz isso. Agora, mais uma curiosidade bíblica: essas palavras de Jesus tinham sido anunciadas de forma prefigurada em Davi. Davi, como um modelo de Cristo do Antigo Testamento, no belíssimo Salmo 31, que é um salmo messiânico, ele diz o quê? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Davi tinha experimentado a maravilha de ter uma alma descansada no Senhor. Mas em último lugar, essa alma então descansada, ela testemunha a outros. Versículo 3 diz: espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eis então um testemunho confiante, um estímulo consolador para o povo de Deus, fruto da experiência de andar com o Senhor. Veja que ele diz: espere, ó Israel, no Senhor. O salmista sabe que o Senhor é a fonte de esperança. Ele confiava e testemunhava isso, porque a sua esperança estava alicerçada em Yahvé, ou Jeová, que é o nome que Deus usa para explicitar a sua aliança, o Deus da aliança, o Deus que fez um pacto com o seu povo e que não falha. Salmo 130, que nós pregamos domingo passado, versículo 5, o salmista diz que ele confia no Senhor porque ele confia nas promessas, nas palavras de Deus, de um Deus que não falha. Então veja, não dá para descansar em homens, nem em coisas, bens, propriedades, riquezas, nem mesmo em circunstâncias. Nós estamos vivendo isso, não é? Essa pandemia tem mostrado que as circunstâncias podem mudar de uma hora para outra e que não há um devido controle nas mãos das pessoas. Por isso nós devemos descansar no Senhor. E por que descansar no Senhor? Porque Deus é eterno e imutável. O salmista então usa essas duas palavras, agora e para sempre. Veja, ele sabe que há um sustento no presente. A palavra de Deus diz isso. Lamentações 3, 22 e 23 diz o quê? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O salmista sabia disso, sabe que Deus cuida, sustenta dia a dia no presente, mas ele também tem segurança no futuro. Veja, em Êxodo 3, versículo 14, quando o Senhor se apresenta, ele diz, respondendo à pergunta, em nome de quem eu vou? E ele diz, eu sou o que sou. O nome de Deus já traduz essa segurança do futuro, porque Deus é. A noção de passado, presente e futuro, ela só serve para nós. Amanhã, que para nós será futuro, Deus já é lá. Por isso o salmista tem essa tranquilidade, porque ele está seguro num Deus eterno. Em Malaquias 3:6, o próprio Deus se apresenta dizendo assim, porque eu, o Senhor, não mudo. A eternidade de Deus, a imutabilidade de Deus é também uma fonte de segurança para nós. Ou seja, quanto conforto e quanto consolo nesses poucos versículos. E eu concluo com algumas aplicações diante dessa palavra de esperança para as nossas vidas. Em primeiro lugar, avalie a sua alma. Como está a sua alma? Inquieta ou descansada? Ansiosa ou satisfeita? Insubmissa ou submissa?
desesperançosa ou confiante? Você precisa olhar para dentro de si e observar isso. Se você estiver descansado no Senhor, que ótimo! Siga firme nas promessas de Jesus. Mas se ela está inquieta, isso acontece, meus irmãos, porque a nossa alma muitas vezes não está firmada em Cristo, mas sim no mundo. Ou até mesmo em coisas boas e lícitas. Veja, até mesmo isso pode nos confundir. E um bom teste para isso é a perda. Se você perder os seus recursos, se você perder os seus bens, se você perder o seu cônjuge, filhos, amigos, se você perder, você vai continuar confiante, com uma alma serena? Se não, o nosso coração está posto nessas coisas. E também uma alma fica inquieta, e talvez você esteja assim, porque você está olhando para baixo e não para os montes de onde vem o nosso socorro. Talvez você esteja fazendo como Pedro, reparando na força do vento e não diretamente para Jesus. Ou talvez você esteja atento às coisas da terra e não nas coisas dos céus, onde Cristo está à destra do Pai intercedendo por você. Se essa então é a sua situação nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu te oriento a corrigir a sua alma. E você deve fazer isso. Mas como, pastor? Simples, teoricamente simples, mas a palavra de Deus nos instrui. Negue-se, pois, a si mesmo. Olhe para Cristo, que foi afligido por toda sorte de pecado e não pecou. Aquele que já venceu a luta contra a morte, fez isso por você e por mim. Aquele que certamente, como diz Paulo aos Filipenses, há de concluir a obra que iniciou em você. Por isso, sufoque o seu eu. Fale com a sua alma, silencie a sua alma, aquiete a sua alma e busque viver isso no seu dia a dia. A palavra de Deus nos instrui, meus irmãos. Muitas vezes o que falta é a prática. Nós temos o que a teologia chama das disciplinas espirituais, que o próprio Senhor deixou: a oração, o jejum, a leitura e meditação na palavra de Deus, a adoração comunitária, os sacramentos, a comunhão dos santos. Poxa, mas esses últimos três, justamente nós estamos impedidos deles. Mas não os três primeiros: a oração, o jejum e a palavra de Deus. Ainda que nós estejamos limitados por essa situação, essas práticas espirituais, as três primeiras, que elas são individuais, elas continuam disponíveis para cada um. E é estranho, crente contingenciado, não podendo sair, isolado, no momento de isolamento, dizer que não tem tempo para as disciplinas espirituais. E eu quero deixar uma dica: dá um tempo da TV, dá um tempo da internet. Claro que tem coisas boas nesses canais. Vá ler a Bíblia, vá orar, vá jejuar. Mas muitas vezes nós não estamos silenciando a nossa alma. É claro que Davi não conseguia por si mesmo. Ele é um modelo de Cristo, mas é um homem pecador, foi um homem pecador. Como ele fazia então? Ele fazia isso no Senhor. E nós fazemos isso também em Cristo. Paulo fala muito disso em Efésios, nessa expressão em Cristo. A ideia é nós estarmos mergulhados. Sabe como você mergulha no mar, no rio, numa piscina, onde tem água por todos os lados, você está cercado de água por todos os lados? É isso que é viver em Cristo, mergulhado em Cristo, Cristo sendo todo o nosso viver. E quando seguimos a Cristo, nós achamos descanso para a nossa alma. Mas eu ainda queria deixar uma palavra para você, cuja alma está mais que inquieta. É uma alma que está cansada, uma alma que está esgotada. Sim, a alma se cansa. O pecado cansa a alma, especialmente o pecado que escraviza e que nunca dá descanso. Mas glória a Deus que há solução para isso. Entenda o que Jesus propõe em Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Observem os imperativos: venham, tomem, aprendam. Nós necessitamos disso, meus irmãos. Mas como fazer isso, pastor? Eu já estou numa situação extremamente difícil. E a resposta é, como o salmista mesmo diz, como uma criança. Como uma criança busca refúgio nos braços do Pai, você deve ir assim tranquilamente, confiadamente, sem processar muito. Você deve se jogar nos braços do Pai. E se o Espírito Santo lhe fez entender essa realidade, é porque o Pai já o tem como filho nos braços, e Ele pega você para si em seus braços. Então confesse para Ele o seu pecado, confesse aquilo que está consumindo a sua alma. Você sabe o que é. Arrependa-se dos seus pecados e, pela mediação de Jesus, experimente o verdadeiro descanso para a alma. Se você fez isso nesse instante, você agora deve viver na presença dele, agora e para sempre. Resta então a nós, peregrinos, seguirmos confiante rumo aos braços do Pai. Vamos orar? Querido Deus, nós ouvimos a Tua palavra, ouvimos as promessas contidas nela. Também ouvimos, ó Deus, a instrução do Senhor para corrigirmos aquilo que está ao nosso alcance. E nós te suplicamos que seja o Teu Santo Espírito a agir em nós, em nosso coração, em nossa mente, nos nossos desejos, em nossa alma, para que assim nós vivamos descansados no Senhor, para a glória mesmo do Senhor. Nós oramos então confiados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos cantar mais uma vez.
Uma alma sossegada, descansada no Senhor, pode cantar isso com plena confiança. Nenhuma angústia nos alcança, nenhuma ansiedade nos derruba, nem mesmo a morte pode nos abalar, porque cremos num Deus vivo que ressuscitou. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que tivemos de cantar ao Senhor, de lermos a Tua Palavra, de ouvirmos a exposição dela. Ó Deus, obrigado pela certeza que o Senhor nos dá do descanso da nossa alma por conta da ressurreição de Cristo Jesus. Obrigado também porque a Tua obra de salvação nos alcançou e confiamos que a obra de santificação continua acontecendo e confiamos também na nossa ressurreição em Cristo. E mais, esperamos ansiosos para encontrar o nosso Senhor Jesus, que vivo está no dia do juízo. Nós não tememos nada disso, porque a nossa alma está descansada no Senhor. Obrigado, ó Pai. Abençoe os teus filhos que estão agora cultuando nos seus lares. Abençoe a tua igreja espalhada pela face da terra. Abençoe, ó Deus, os teus filhos que estão carecendo de finanças, na área das finanças. Ó Senhor, que a tua igreja seja também o teu braço para alcançar esses nossos irmãos. Abençoe também os teus filhos que passam por enfermidades, aqueles também enlutados. Ó Senhor, conforta e consola. E assim também te pedimos, confiados em Jesus, o nosso Senhor ressurreto, que o Senhor nos dê uma semana plena no Senhor, que a nossa vida seja transformada, nos fazendo mais parecidos com Cristo, que nós sejamos mais confiantes, que a nossa confiança seja tamanha, que sejamos sal e luz nesse mundo caído e desesperançado, que nós sejamos as tuas mãos, a tua boca a proclamar a tua palavra. Faz isso, Senhor, conosco, para a glória mesmo do Senhor. Nós oramos, Senhor querido e amado, confiados na mediação do Senhor Jesus ressurreto e que vivo está. Igreja, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e bondoso Pai, a iluminação, o conforto do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês hoje e para todo sempre. Amém. Quarta-feira estamos no nosso grupo familiar. As nossas casas estarão conectadas pela internet. Vamos seguindo, estudando o livro que estamos adotando e também um tempo de oração, não é? E continuamos com outras atividades. Escola bíblica acontecendo a pleno vapor, as crianças na sua salinha, os adolescentes na sala deles e os outros todos estudando cosmovisão cristã. Não paramos e não devemos parar. E outras atividades mais vêm por aí. Fiquem conectados e que o Senhor os abençoe, os guarde e os livre do mal e os dê uma excelente semana na presença de Jesus. Amém.